acordo com aquilo que Ele quer. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã diante de Ti, diante da Tua palavra. A Tua palavra por si só, Deus, ela é forte, poderosa, ela penetra aonde mais ninguém penetra. Mas te pedimos, Senhor, que nós nessa manhã possamos estar, Senhor, aptos, dispostos e abertos a ouvir e entender a Tua palavra. Que aquilo que o Senhor planejou para que nós possamos, Senhor, ser ministrados nessa manhã, Senhor, possa se cumprir nas nossas vidas. Nós dizemos sim, nós dizemos amém para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, lá em 1 Samuel. A gente vai estar lendo 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 32 ao 51. Você pode se sentar. O texto de hoje, ele não é um texto assim surpreendente, né? Mas a palavra de Deus é, né? Então, mesmo nos textos mais simples, Deus ele pode surpreender a gente em cada vez que a gente lê ou que a gente ouve. E essa história que eu conheço desde criança, né? Porque é uma história muito comum, ainda assim ela me surpreendeu essa semana. E eu vou estar compartilhando com vocês aquilo. 1 Samuel 17, a partir do versículo 32. Amém? Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não podes ir contra este filisteu para lutar com ele, porque você não passa de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: eu não posso me locomover com tudo isso, porque eu não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que você venha ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e eu darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, o Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, eu venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os teus cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos.
Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra e lançou por meio da sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do grande guerreiro, fugiram em disparada. Amém. Texto violento, né, gente? É muito interessante, porque a gente vê assim, igual domingo, eu levei as crianças para ver o filme que está passando de Davi, e a gente conhece o texto, né? E quando a gente imagina a figura de Davi, de um gigante, a gente acha um pouco fantasioso, né? Como que um menino pequeno é tão corajoso ou até tão doido assim, né, a ponto de querer enfrentar ali um gigante. E Saul, que no caso era o rei, né, que ele tinha todas as possibilidades, né, de ser aquele que poderia enfrentar, ou até mesmo escolher outros guerreiros do seu povo, eles ficaram ali amedrontados, né? O texto não fala aqui que Saul mandou um guerreiro e o guerreiro não conseguiu, ou não fala que Saul foi, tentou e não conseguiu. Fala que ninguém foi, né? Ninguém foi. Não pegaram o cara mais fortão lá e falaram, não, tu vai, né? Tu é o Hulk aqui do... Não foi. Ninguém foi. E aí um garoto pequeno, ruivo, né, simples, que estava acostumado a pastorear as ovelhas, dá uma de doido e fala, eu vou. Não, esse gigante aí não vai ficar fazendo isso assim com a gente, não vai ficar falando assim, não. A gente vê uma ingenuidade nele também, né? A gente deve pensar assim, tadinho, ele falou isso porque ele não tinha muita noção de nada. Mas não. Quando você se aprofunda na história de Davi, você vê nele algumas características que te fazem entender por que foi Davi a fazer isso, e não um outro fortão lá da época. Se analisarmos a carreira dele num todo, nós conseguimos pensar muito além disso. A vida de Davi é muito rica. Não conseguiríamos falar tudo aqui. Então, vamos nos ater a esse texto e vamos tentar aprender com aquilo que possa nos ajudar hoje. O Davi ele tinha algumas características que o diferenciaram e o fizeram ter grandes conquistas. Ele pensava como vencedor. Esses pontos que eu vou sinalizar aqui sobre Davi são pontos que o Senhor trouxe muito sobre a minha vida essa semana. Coisas que eu preciso aprender com Davi. Ele pensava como vencedor. Quando Saul ri dele e diz que ele era apenas uma criança, ele não dá ênfase ao que ele tem de frágil, mas ele lembra de todas as ocasiões em que ele foi vencedor. Ele dá ênfase àquilo que ele tem de forte. O primeiro campo de batalha que precisamos vencer é a nossa mentalidade. O primeiro a zombar dele não foi o gigante. O primeiro a zombar dele não foi o inimigo. O primeiro a zombar dele foi o seu rei. Quando ele fala que vai, o primeiro a rir na cara dele é Saul. Como é que você vai? Você é apenas uma criança. Quando, gente, a crítica, a zombaria, ela vem do seu inimigo, ela é esperada. Porque o seu inimigo, ele só faz isso mesmo. Ele zomba, menospreza, ri. Agora, quando a zombaria, ela vem do teu rei, ela vem daquele que deveria ser o seu incentivador, isso machuca e magoa muito mais. Então, o primeiro obstáculo aqui que Davi enfrentou não foi Golias, foi Saul. O primeiro obstáculo aqui que Davi enfrentou não foi as vozes de fora, foram as vozes de dentro. De dentro da sua casa, de dentro do seu povo, de dentro. Muito mais difícil do que você guerrear mentalmente contra as palavras que vêm de fora é pelas palavras que vêm de dentro.
São elas que nos atingem primeiro. São elas que nos desmotivam primeiro. E aí nós precisamos entender isso. Porque para fora você está apto e acostumado a guerrear, mas para dentro não. Para dentro nós estamos desarmados. Nós só vamos armados para fora, para dentro não. Para dentro a gente está suscetível a qualquer coisa. Então, quando Saul ri e zomba de Davi, o primeiro gigante que ele matou foi a sua mentalidade. Ele pegou a mentalidade de Saul, que dizia que ele era uma criança e zombava dele, e ele reforçou a sua mentalidade com aquilo que ele tinha de bom. Então, ele não ficou pensando, realmente eu sou uma criança. Ele pensou, não, mas eu já matei um urso, já enfrentei um leão. Ele trouxe à tona aquilo que ele tem de melhor, de forte, para que ele conseguisse vencer essa primeira batalha e conseguir sair daquilo ali e enfrentar o segundo gigante, que era Golias. E tantas vezes nós, seja na nossa infância, ou seja agora no presente, nós enfrentamos gigantes de dentro. Quantas vezes é o nosso próprio rei que zomba da nossa cara? Quantas vezes é aquela pessoa que deveria ser a que te incentiva e te joga para frente, ela lança palavras de maldição sobre a sua e sobre a minha vida? Quantas palavras de maldição foram lançadas na sua infância? Quantas vezes você tentou fazer uma coisa e quando você compartilhou com alguém que você ia, a pessoa riu na sua cara? E você nunca mais tentou fazer aquilo? Porque quem riu de você era quem estava dentro. Quem riu de você era aquela pessoa que deveria te lançar e não te prender. Em nome de Jesus, que nessa manhã nós possamos jogar por terra todas as palavras que nos prenderam. Todas as palavras que tentaram nos prender e nos impedir de ir para a guerra que nós deveríamos ir. Que essas palavras possam cair por terra em nome de Jesus. Se na sua e na minha mentalidade ainda existem correntes, porque foram correntes que foram lançadas de pessoas que não deveriam lançar, que elas possam ser quebradas nessa manhã em nome de Jesus. E que assim como Davi, nós não venhamos dar crédito à zombaria do rei, mas nós venhamos dar crédito à palavra do Senhor, que já tinha ungido ele como rei lá atrás. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender com Davi, ele não supervalorizava o seu oponente, ele sabia dar o devido valor ao seu Deus. Aqui no versículo 38 diz: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs o capacete de bronze. Nós temos a péssima mania de supervalorizar os nossos problemas, de supervalorizar as nossas dificuldades e os nossos inimigos. Quando aprendermos a dar ao nosso Deus o mesmo valor que damos às nossas dificuldades, uma nova mentalidade e uma nova postura será desbloqueada em nós. Tinha gente demais supervalorizando Golias. Tinha gente demais falando o quão ele era forte, o quão ele era poderoso, que não tinha chance para ninguém, que ele, além dele ser isso tudo, o cara ainda era guerreiro ainda desde a infância. Além dele ser grande, né, exageradamente grande, o cara ainda era guerreiro desde a infância. Já tinha gente demais supervalorizando isso. E Davi sozinho ali, ele tinha que dizer não para aquilo tudo, e entender que ele não deveria perder tempo supervalorizando o seu inimigo, mas ele deveria supervalorizar o seu Deus. Quando nós ficamos gastando tempo demais falando das nossas dificuldades, dos nossos inimigos e dos nossos obstáculos, nós estamos supervalorizando isso. Precisamos gastar mais tempo falando de Deus. Precisamos gastar mais tempo falando do poder de Deus. E não do poder da doença, do poder do problema, do poder da falta de grana. Nós precisamos gastar o nosso tempo supervalorizando quem o Senhor é e não quem Golias é. Se Davi desse bola para aquele monte de conversa fiada que estava acontecendo naquela hora ali, ele não tinha saído. Ele não tinha ido guerrear. Ele teria ficado com medo. Quem não ficaria? Ele já teve que enfrentar um obstáculo tamanho de abrir a boca dele e falar que ele ia. Imagina a luta interna de Davi. Por mais que ele tinha uma promessa sobre a vida dele, ele não era cego.
Um monte de homem grandão com medo e ele pequenininho ali no meio. Primeiro obstáculo dele, abrir a boca, ter coragem e falar que ele ia. O segundo, não dá crédito porque Saul, o seu rei, disse. Quando Saul zomba dele, ele vem e vence outro obstáculo. E agora, o povo. Consegue imaginar uma multidão aqui, do seu povo, das pessoas que eram para dizer, vai, você consegue, está gritando, você é doido? Não vai? Já morreu? Imagina o seu próprio povo assistindo você e enfrentar um gigante por esse povo, porque a guerra não era de Davi, a guerra era do povo. Não era de Davi o problema, não era pessoal. A guerra era do povo. Ele estava fazendo algo ali, aquele gigante, contra o povo. Quando ele vai, assume essa posição e sai dali, ele está indo pelo povo. E o povo gritando, já morreu. E o povo que está sendo representado por Davi, falando que ele não era capaz, zombando dele. Então, Davi precisou vencer diversas batalhas antes de enfrentar, finalmente, a batalha com Golias. E eu e você não é diferente. Nós temos um inimigo que é Satanás. Mas existem outros diversos inimigos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa mentalidade, nas nossas emoções, que precisam ser derrubados. E contra esses, nós somos sensíveis demais. Contra esses, nós às vezes não temos inteligência emocional o suficiente para lutar. Talvez você consiga enfrentar e se posicionar quando o gigante é de fora. Mas se às vezes é um gigante declarado que precisa ser enfrentado na sua mente, nas suas emoções, você não tem. Você não tem a mesma força, a mesma capacidade. Ele te pega desprevenido e aí você acaba caindo. Ele te pega desprevenido e aí você esmorece. E aí a batalha principal, que era para ser travada lá fora, contra o reino das trevas, contra Golias, você nem chega a participar, porque você já ficou travado dentro da sua própria casa. Você já ficou travado dentro da sua própria mentalidade. Então, nós precisamos pensar como vencedor e não supervalorizar os nossos problemas, o nosso oponente, mas dar o devido valor ao nosso Deus. Terceira coisa, a ter coragem. Nós precisamos aprender a ter coragem. E parece para a gente que coragem é um traço, né, da pessoa. Ah, fulano é corajoso. Não. A coragem, ela é uma habilidade emocional treinável. É óbvio que algumas pessoas, elas já têm isso naturalmente mais desenvolvido. Mas qualquer um de nós precisa se tornar alguém mais corajoso. E a coragem, ela não é ausência de medo. Ela é ação com direção, mas com medo. A confiança não vem antes de você agir. Ela vem à medida que você vai enfrentando pequenos medos. Em resumo aqui, você não é corajoso ou você não é covarde. Você precisa se tornar alguém mais corajoso e deixar de ser alguém covarde. E como que eu faço isso? Indo com direção e com medo. Davi aqui não teve ausência de medo, mas ele teve coragem. E a coragem, ela foi supervalorizada e por isso que ela se sobressaiu. Se Davi tivesse supervalorizado o medo, ele não teria ido para aquela guerra. Se ele tivesse supervalorizado o tamanho daquele gigante, ele não teria saído daquele lugar. Se ele tivesse supervalorizado as palavras de Saul, ele não teria ido fazer o que ele deveria fazer. Se Davi, ele supervalorizasse a sua mente de menino, a sua mente de criança, ele não teria se tornado o rei Davi e a gente hoje não estaria falando sobre ele. Existem decisões cruciais na nossa vida que envolvem coragem, que nós precisamos tomar na hora certa. Existem decisões na nossa vida que são cruciais para o desfecho dela, que nós precisamos supervalorizar a coragem, ao invés do medo, para que a gente consiga fazer. Uma quarta coisa que a gente aprende com Davi. Davi sabia o que lhe cabia. Quando Saul coloca nele uma armadura maravilhosa do próprio rei e ele identifica que aquilo não era para ele,
Ao invés dele ser ambicioso em usar algo especial, ele é inteligente e entende que não adianta estar vestido de algo maravilhoso se aquilo o impede de ser quem você precisa ser. E isso vale para tudo. Existem propostas que possuem uma aparência maravilhosa, mas que para a sua vida ela é ruína. E é preciso ser honesto, corajoso e fiel a si e a Deus para dizer não para aquilo que é maravilhoso para os outros. É muito fácil você falar não para aquilo que aparentemente é feio, ruim, perigoso e mal. Agora, você saber dizer não para algo reluzente, como essa armadura do rei, para algo maravilhoso, como essa honra que o rei lhe deu de usar a sua própria armadura, é necessário ser muito corajoso, muito fiel e se conhecer muito bem. Saul vestiu ele com aquele monte de coisa que ele não estava acostumado. E para o corpo, para o porte dele, também não cabia. A armadura era linda, mas era grande demais para ele. Era do próprio rei, era uma honra. Mas aquilo era exagerado demais para ele. Quantas vezes nós temos nas nossas mãos propostas reluzentes, armaduras do próprio rei, coisas maravilhosas que ficam lindas em outra pessoa. Mas para você não, para mim não. É lindo, reluz, é uma honra, mas não cabe em nós. Sabe por que não cabe? Porque aquilo me impede de ser o que a gente precisa ser. Por mais que seja uma armadura maravilhosa, se ela me impede de lutar, na minha vida, ela não é maravilhosa. Ela é uma ruína. Ela determina a minha derrota. Quantas armaduras, quantos presentes, quantas propostas, quantas coisas maravilhosas estão sendo oferecidas. Mas não é para mim, não é para você. Não é porque é feio, não é porque é ruim, mas é porque te impede e me impede de ser quem nós precisamos ser. Até os melhores presentes, eles podem se tornar um motivo de ruína na minha vida e na sua vida, se não for para a gente. E só entende isso quem se conhece muito bem e quem conhece ao Deus muito bem também. Uma quinta coisa que Davi nos ensina, ele não menosprezava a simplicidade da sua trajetória. Ele confiava naquilo que ele sabia fazer, nas suas habilidades, mesmo que simples. Ele não foi contra Golias com uma espada que não sabia usar. Ele foi com pedra e a tiradeira, que era aquilo que fazia parte da sua realidade. Muitas vezes estamos tendo derrotas, não porque não temos capacidade, mas porque estamos lutando com armas que não temos habilidade em usar, enquanto as que nos levariam à vitória estão no armário. Não é no muito moderno, não é nas grandes coisas, mas é naquilo que você sabe usar. É na simplicidade do que você tem. É aquilo que já está nas suas mãos. Muitas pessoas, às vezes, se recusam de tomar certas responsabilidades, de ter determinadas atitudes, com a desculpa de que não sabem usar determinada arma. Sendo que Jesus não te chamou para que você use a arma do outro. Ele te chamou para usar as suas armas. É com as suas pedrinhas que ele vai te usar. É com as suas habilidades, é com a sua experiência, é com a simplicidade da tua trajetória que ele vai usar. É com o bolo que você sabe fazer, é com a palavra que você sabe dar, é com o louvor que você sabe cantar, é com o abraço que você sabe dar. É com isso que Deus vai te usar. São com essas armas que ele vai te fazer vencedor e vencedora. Não é você usando ou tentando usar a arma que não lhe cabe. Por isso, todos nós aqui somos capazes em Deus de sermos usados. Porque é com as suas armas, não é com as armas dos outros. São com as suas habilidades, não é com a habilidade dos outros. Sexta coisa, Davi sabia usar a sua boca para desarmar o inimigo. Ele profetizava vitória e não derrota. Quando Davi abre a sua boca e fala um monte de coisa para Golias, ele desestabiliza o seu oponente. Ele abalou as emoções do inimigo e depois ficou mais fácil abalar o seu físico. O que Davi fez com Golias, nós precisamos fazer com Satanás.
Lê comigo aqui no versículo 45, só para você entender do que eu estou falando. 45 ao 47. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, eu venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei a teu corpo os cadáveres do teu exército filisteus, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas. Ele nos entregará em suas mãos. Davi aqui, ele olha para aquele cara enorme e desafia ele de uma forma, ele é tão petulante aqui, que ele desestabiliza emocionalmente Golias, antes mesmo dele desestabilizar o seu corpo. Ele fez com que Golias, naquela hora ali, mesmo sendo grande, forte, e achando que a batalha já estava ganha, ele fez Golias pensar. Olha a quantidade de coisas que ele lança em direção ao seu inimigo, para desestabilizar o seu inimigo emocionalmente. Porque quando você desestabiliza emocionalmente, é muito mais fácil você desestabilizar fisicamente. Quando o cara ele vai com raiva para cima de Davi, porque Davi falou aquilo tudo, ele está muito mais propício a cometer uma falha, a cometer um erro. Por quê? Desestabilizado. E nós precisamos fazer isso com as nossas provações. Nós precisamos desestabilizar os nossos inimigos, desestabilizar Satanás, desestabilizar as vozes que estão na minha e na sua cabeça, dizendo que nós não vamos conseguir. Quando vierem essas coisas, nós precisamos ser como Davi. Cala-te, em nome de Jesus. Eu vou contra você em nome de Jesus. E você vai falando, você vai falando, você vai falando. E à medida que você vai falando, aquelas vozes elas vão se abafando. E as palavras de vitória que estão sendo ali ditas, elas vão se sobressair. Sétima coisa, Davi enfraqueceu o seu inimigo antes de derrotá-lo. Golias corre em direção a Davi com raiva, e uma pessoa com raiva se torna uma pessoa fraca, por mais forte que pareça. Nós só vamos conseguir derrotar os nossos inimigos quando aprendermos a enfraquecê-los ao invés de alimentá-los. Emocionalmente, nós precisamos aprender a enfraquecer os nossos inimigos, ao invés de alimentá-los. Como que você alimenta o seu inimigo? Concordando com aquilo que ele te diz. Pensando nisso continuamente, deixando de fazer o que você precisa fazer porque essas vozes te param. Assistindo coisas que vão ao encontro daquilo que os seus inimigos dizem sobre você. Tomando atitudes que vão ao encontro daquilo que os seus inimigos dizem sobre você. Deixando de tomar atitudes que cortariam aquela situação. Quantas vezes nós estamos alimentando os nossos inimigos? Quantas vezes nós estamos ali, dia após dia, reforçando aquilo que está sendo dito? Quantas vezes nós estamos ali, alimentando diariamente todos esses inimigos que vêm contra nós? Nós precisamos aprender a enfraquecê-los através da palavra, oração, jejum, comunhão, através da coragem. Enfraquecer através das palavras que saem da nossa boca. Tudo que nós fazemos, nada é neutro. Tudo que nós fazemos tem uma reação. Muitas vezes estamos fazendo aquilo que alimenta e não enfraquece os nossos inimigos. E de contrapartida, nós estamos fazendo aquilo que deixa de alimentar a nossa vida espiritual e o Deus que existe nela. Oitava coisa, Davi é cuidadoso, paciente e sábio. Ele não se antecipa em comemorar antes de finalizar o serviço. Se Davi se empolga porque o gigante caiu, e ele teria todo o direito disso, talvez o desfecho dessa história fosse outro. Quando Davi finalmente crava aquela pedra na testa de Golias, Golias tomba no chão. Davi poderia ali, eu acho que eu faria isso,
ficar muito feliz e eufórico. Só de eu acertar o gigante já seria uma vitória e tanto. O gigante ainda cai ali tombado no chão, mas Davi não. Davi foi lá, na maior classe, pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça dele. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Acabando com o problema de vez. Ele estava acabando com o problema de vez. E ele estava ensinando para a gente uma coisa muito poderosa. Aquilo que não nos faz bem, a gente não tem que dar oportunidade de voltar. Aquilo que eu e você já sabemos que não faz bem para a nossa vida, que não é de Deus e que é mal, a gente não pode dar uma de bobo e deixar voltar. Davi finaliza o serviço. Por quê? Arrancando a cabeça daquele gigante nunca mais ia confrontar aquele povo. Aquele gigante nunca mais ia ter a petulância de voltar ali. Então, ele finalizou o serviço. Nós precisamos aprender a fazer isso nas nossas vidas. Aquilo que não presta e que já foi identificado como algo que não é de Deus para nossas vidas, nós precisamos terminar o serviço. Nós precisamos tirar aquilo definitivamente da nossa vida e não dar brecha, margem, para que retorne daqui a pouco ainda mais forte. Se Golias não arranca a cabeça daquele gigante, aquele gigante poderia levantar com muito mais raiva, com ódio e querendo acabar com Davi, ainda mais do que da primeira vez. Davi, ele acaba o serviço, termina o serviço, e aí sim ele comemora. Ele sabe a hora certa de comemorar, quando de fato aquela batalha foi vencida. Talvez Davi ele tenha vencido aqui diversas etapas, mas se no finalzinho ele vai para a galera antes de cortar a cabeça daquele gigante, talvez ele viraria, comemorando, o gigante se levantaria de novo e atacaria ele pelas costas. Porque o inimigo não tem escrúpulo. O inimigo ele não vem com você de frente, com justiça, usando as mesmas armas. Ele vem com você apenas para te ferir e matar. Não importa quem ele vai usar, o que ele vai usar, quando vai ser. Ele não obedece regras. Ele é sujo. Se Davi comemora antes do tempo, aquele inimigo poderia se levantar e Davi, ainda de costas, poderia ser atingido por aquele gigante. Mas Davi, ele é sábio, paciente. Ele vai lá, finaliza o serviço. E aí sim ele comemora. Essa é uma das histórias da vida de Davi. Não era um homem perfeito, mas ele tinha coisas que o tornaram segundo o coração de Deus. E apenas nesse episódio aqui, nessa pequena história da vida dele, nessa primeira parte da vida dele, nós já entendemos e conhecemos tantas coisas de o porquê que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos aprender com ele a ter todas essas atitudes e a lutar dessa forma. Que nós possamos aprender com ele a guerrear primeiro na nossa mente e aí sim guerrear de fato no nosso inimigo. A vencer as batalhas primeiro da nossa mente, as batalhas primeiro internas. Talvez daquelas pessoas que você admira, que você espera força. Nem sempre vão vir delas o que você precisa. Nem sempre. Decepção faz parte de quem está vivo. Se você não quer se decepcionar, então você quer morrer. Enquanto nós estivermos vivos, a decepção ela vai fazer parte. Mas nós não podemos esmorecer por causa disso. Ou deixar de acreditar em quem nós somos ou quem Deus é por causa disso. Se Davi fica de mimimi aqui, lá no início, quando Saul riu dele, se ele se ofende, poxa, riu de mim, não vou mais não. Eu ia, mas ele riu de mim, não vou mais não. Eu ia, mas se o rei não acredita em mim, eu não vou mais não. Não. Davi supervalorizou a voz do Deus Altíssimo que dizia, vai. E abafou a voz do rei que dizia, você é uma criança, não vá. Nós precisamos aprender a escutar. Muitas vezes nós estamos surdos, ou meio surdos. Você já entrou na água e caiu água dentro do teu ouvido?
E aí ficou aquele negócio meio esquisito lá dentro. E aí tu vai de um lado para o outro. Muitas vezes nós estamos assim espiritualmente. Não estamos completamente surdos, mas as coisas não chegam de forma nítida no nosso ouvido. E aí a gente se confunde. O que é voz de Deus, o que não é. Nós precisamos aprender a ouvir, para que a gente possa valorizar a voz de Deus e menosprezar a voz do nosso inimigo. Fique de pé, por favor. Chamar o Ministério de Louvor aqui para estar adorando. Senhor, nessa manhã, Pai, quantas coisas o Senhor falou conosco, Deus. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Porque a Tua palavra, ela está sempre, Senhor, aberta a nos ouvir, a nos confrontar, aberta, Senhor, a nos ensinar, aberta, Senhor, a dizer, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, assim como o Senhor ensinou a Davi, Pai,